Bem, agradeço o convite da PUB. Na verdade, esse convite ele foi dirigido ao professor Luiz Eugênio, que é o presidente da Abrasco, e ele estava impossibilitado de vir. Então, eu assumi essa incumbência e vou falar aqui do ponto de vista, aliás, como membro da Abrasco e como membro do SEBS, do Núcleo Bahia dos Santos. Vou procurar, eu trouxe uma fala mais estruturada, vou procurar rapidamente resumir e abrir, depois acho que o interessante é mesmo a discussão que a gente vai ter. Então, queria dizer que o tema da formação de trabalhadores para a atuação na assistência à saúde das pessoas e o papel do Estado na regulação, na articulação desses elementos com o conjunto da sociedade, esse tema é um tema seminal para o campo da saúde coletiva. A discussão atual, causada pelo governo federal em torno de um programa de incentivo à oferta de profissionais médicos para assistência à população de regiões consideradas como vazios sanitários, pela ausência de estruturas assistenciais, constitui uma boa oportunidade para a recuperação de referências históricas da saúde coletiva à luz da conjuntura de hoje. Juan César Garcia foi um médico, cientista social e historiador argentino, funcionário da Organização Pan-Americana de Saúde, nas décadas de 60 a 80, e teve papel destacado na veiculação de conceitos de medicina social no Brasil e contribuiu para a criação e consolidação de programas de pós-graduação, como o do Instituto de Medicina Social da Universidade Federal, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Já em 1969, ele discutia as características gerais da educação médica na América Latina, postulando que, abre aspas, o planejamento dos recursos humanos deve constituir parte importante dos planos nacionais de saúde e refletir o esforço coordenado de todas as instituições que tenham a ver com a formação e utilização do pessoal de saúde. Fecha aspas. Naquela época, especialistas da Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, tinham interesse em investigar o ensino da medicina preventiva e social nos países sobre a esfera de influência econômica e política dos Estados Unidos, como o Brasil, Argentina, Uruguai, por exemplo, para subsidiar a atuação da Organização Pan-Americana de Saúde nessa área, ainda sobre o impacto dos seminários históricos que haviam ocorrido em Vinha del Mar, em 55, e Tehuacán, no México, em 56, para tratar justamente sobre o ensino da medicina preventiva nas Américas. Pesquisadores importantes para o campo da saúde coletiva, como Guilherme Abate, Célia Lúcia Monteiro de Castro, Ézio Cordeiro, Augusto Leopoldo Airosa Galvão e Guilherme Rodrigues da Silva, que dá nome a esse auditório, participaram da coleta de dados coordenada por Juan César Garcia, realizada entre 67 e 68 em importantes escolas médicas. Aquele estudo, foi um estudo de corte transversal, de caráter descritivo, suscitou discussões sobre a necessidade de apropriação de conhecimentos de pedagogia, administração e ciências da conduta para o desempenho de funções executivas em escolas médicas. Em alguns países da região era requisito para a obtenção da licença para o exercício profissional o cumprimento de pelo menos 1 ano de prática remunerada em comunidades rurais. A percepção da existência de conflitos de interesses individuais e coletivos ou a falta de consciência sobre a função social das carreiras universitárias pautou, então, o debate sobre a necessidade de realização de um planejamento integral da educação universitária. Da mesma forma, tornou-se evidente que os investimentos em formação de trabalhadores de nível universitário para assistência deveria ser pautado pelas necessidades da população assistida e não pela demanda espontânea dos candidatos à formação universitária financiada pelo Estado. A dificuldade em lidar com o conceito de demanda futura pela assistência gerava dificuldades na definição do papel de cada membro da equipe de saúde e informação. A patente dissociação entre a educação médica
o planejamento econômico e de saúde do país, ao lado do assédio desmedido de postulantes à titulação, fundamentaram a postulação de que o planejamento da formação de recursos humanos deve constituir parte integrante dos planos nacionais de saúde. Em 1971, Juan César Garcia postulava paradigmas para o ensino de ciências sociais nas escolas de medicina. Sua crítica ao modelo dicotômico que separa o ciclo básico de formação da etapa clínica aplicada apontava a necessidade de estabelecimento de uma clara articulação entre essas duas esferas por meio do aporte de conteúdos humanísticos ou psicossocioculturais, possibilitando simultaneamente a manipulação do abstrato e geral em sua aplicação no concreto e particular da situação de assistência. Dito de outra forma, é preciso simultaneamente conhecer a história natural da doença e os fatores de ordem econômica, social e de organização que influem na efetividade das intervenções, saindo da alienação da visão segmentada e distanciada da vida social. O desenvolvimento do universo conceitual de Juan César Garcia chega em 1981, pouco antes da sua morte, que ocorreu em 84, aos determinantes que criaram condições propícias ao desenvolvimento científico do campo da saúde, relacionados nos países dependentes e periféricos da América Latina, por exemplo, a produção agroexportadora e ao controle do aparato estatal pelo grupo econômico que gera esse modelo de produção dependente e impulsiona o viés de investigação dentro da área médica, que é conveniente ao interesse econômico dessa elite dominante. Portanto, sem pretender reduzir a contribuição de Juan César Garcia ao recorte que foi mencionado acima, é possível dizer que se hoje se discute formação médica e políticas públicas de alocação de profissionais em áreas mal assistidas, é importante ter em conta certos elementos postulados anteriormente e que se relacionam de forma elementar com a própria concepção do campo da saúde coletiva no Brasil. O estudo de medicina social deu continuidade à trajetória protagonizada por Juan César Garcia por meio de autores como, por exemplo, Ézio Cordeiro, que examinou o aumento da afluência do capital industrial e financeiro para o setor saúde, a concentração empresarial dos meios de trabalho médico e a transformação da prática autônoma em trabalho assalariado. Identificou as empresas de medicina de grupo que vendiam serviços de assistência diretamente a empresas empregadoras como elementos importantes na dinâmica de mudanças nos processos de relações de trabalho em curso e investigou detalhadamente o seu desempenho no estado do Rio de Janeiro a partir de dados primários construídos sob análise documental e entrevistas com informantes-chave. Ézio Cordeiro, portanto, foi capaz de perceber a articulação entre os elementos mais gerais e abstratos da dimensão econômica com a dimensão concreta e específica do desempenho do trabalho médico, identificando novos personagens na reprodução da dicotomia já apontada por Juan César Garcia entre interesses individuais e coletivos, relacionados com a assistência da saúde às pessoas. Assim, seguindo a mesma linha argumentativa de nossas referências fundamentais, e tomando o caso concreto da política proposta pelo governo federal para o manejo do vazio sanitário de algumas regiões do Brasil, é possível fazer algumas considerações sobre seus limites e possibilidades. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que o vazio sanitário coincide geograficamente com a topografia da imensa dívida social acumulada na periferia do sistema. Falta assistência na periferia de grandes cidades que contam com uma hipertrofia de oferta nas regiões centrais e nos polos mais dinâmicos de acumulação de atividade econômica. Em outras palavras, não são as necessidades de assistência que estão determinando a alocação de pessoal e infraestrutura de atendimento, mas a capacidade de pagamento e de articulação política do segmento privilegiado que as utiliza prioritariamente. Trata-se de um caso de privatização e segmentação da lógica de atendimento do sistema de saúde. Em segundo lugar, não é possível aceitar esse caso de privatização e segmentação da assistência
como algo de ocorrência natural, mas sim como fruto de decisões políticas que tem uma teleologia, tem um objetivo, tem uma meta voltada para a maximização de lucros pecuniários privados e socialização de riscos atuariais, ou seja, em detrimento do interesse público em saúde. Assim, é preciso fugir à polarização de simplesmente ser contra ou a favor de uma política pública da hora, evitando um viés corporativista relacionado com os interesses de grupos profissionais de saúde, ou um viés governista, pautado por uma verticalização no processo de elaboração de políticas públicas. Mais médicos pode significar mais do mesmo, ou seja, mantida a atual lógica organizativa do sistema de saúde, pautada por decisões políticas que privilegiam os interesses de acumulação privada, o resultado será mais acumulação privada, a partir de uma base mais ampla de acumulação. Por outro lado, mais médicos pode significar um primeiro passo na reorientação para uma lógica de decisões políticas pautadas pelo interesse público em saúde, o que significa uma lógica sistêmica, onde o trabalho médico se inscreve em um cenário maior, que é determinado pelas necessidades de saúde da população e é regulado claramente pela função do Estado. O Brasil é um país desigual. É também um país que possui um déficit de infraestrutura de serviços de relevância pública, como saúde, transporte e educação. Uma realidade bem diferente, portanto, do que se observa nos países centrais. Para superar esse déficit sem se recorrer à barbárie, é preciso valer a função redistributiva do Estado por meio de um sistema fiscal realmente progressivo, que tire de quem tem mais para distribuir para quem tem menos. Exatamente o contrário do que vigora atualmente, onde um sistema fiscal regressivo financia um Estado permanentemente deficitário que assim passa a tomar emprestado e remunerar regiamente os detentores de capital financeiro em vez de cobrar o que devem pelo resgate da dívida social. A atual crise, previsível na distribuição de recursos assistenciais, inscreve-se nesse cenário e assume peculiaridades no que se refere à prática da atividade profissional de assistência. A remuneração por procedimento, independente do valor pago, avilta por princípio a relação profissional, mercantiliza algo que não poderia ser precificado. É surpreendente que as corporações profissionais se debatam por reajustes em tabelas de procedimento e transformam seus membros em tecnólogos para a execução de protocolos elaborados fora do contexto terapêutico. A dupla jornada no público e no privado poderia também ser objeto de discussão como uma questão ética inadiável. Quem se sente impedido de servir ao interesse público em meio expediente e cuidar de interesses particulares no desempenho simultâneo da mesma atividade? Como se dá o processo de aprendizagem dessa questão ética nas escolas médicas coordenadas por professores, eventualmente, de meio expediente? Finalmente, quantos estudantes das universidades são oriundos das comunidades desassistidas, dos chamados vazios sanitários, onde fica a capacidade do profissional reconhecer e valorizar os valores culturais e peculiaridades do meio social onde exerce a sua prática assistencial? Haverá a possibilidade de cruzar essa fronteira apenas com estímulos pecuniários ao prestador? Oxalá essa discussão possa decretar o fim da interdição ao debate político qualificado e substantivo, onde o conhecimento acumulado e a prática democrática possam caminhar juntos com a assistência à saúde das pessoas, reafirmando o lema da reforma sanitária brasileira, que diz: democracia é saúde.